Olá, queridos irmãos, que bênção ter os irmãos mais uma vez aqui. Quem está falando aqui é o pregador João Antônio. Eu tenho uma mensagem nova para você. Eu quero te ajudar na sua caminhada com Deus. E para isso eu posto vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã e 7 horas da noite, com devocionais para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus e que possamos praticar os ensinamentos que nós iremos aprender hoje, que nós aprendemos com os vídeos. Amém? Então, muito obrigado. Eu peço que você deixe seu like aí embaixo, o gostei se você tiver gostado, se essa mensagem te edificou, e eu peço você também, se você pode compartilhar essa mensagem com mais pessoas para que o canal cresça para a honra e glória de Deus. Amém? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Muitas vezes nós cristãos fazemos uma coisa muito errada, que é se vangloriar de algum feito ou com algum saber que nós temos. Mas provavelmente você pode dizer que nunca fez isso. Pode até ser que sim, você pode nunca ter cometido esse pecado. Mas muitas vezes nós nos vangloriamos e cometemos esse pecado, muitas vezes sem querer e por impulso. Por impulso, em uma conversa, você fica se achando o melhor em determinada coisa. Com isso você diminui as pessoas à sua volta. Você começa a se achar e começa a achar que você é o único que sabe daquela determinada situação, ou daquele determinado saber ou conhecimento. Você acaba se achando e assim diminuindo as pessoas por algum feito. Provavelmente você está em uma conversa e muitas vezes você conversa com uma pessoa com um determinado assunto em que você começa a falar dos seus feitos e se vangloriar e não glorificar a Deus. Mas o Senhor deixa claro isso, que Ele não divide a sua glória com ninguém. Veja o que o profeta Isaías escreveu para nós. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens ao meu louvor. Então, meus irmãos, até mesmo sem querer nós começamos a nos achar por conta de um saber, coisas materiais e até dinheiro que nós temos. Nós começamos a nos achar, nós começamos a falar dos nossos feitos, dos feitos aos quais Deus realizou e aos quais Deus permitiu que nós possamos possuir e possamos conhecer esse saber e esse conhecimento. Foi Deus que permitiu, porque Jesus deixa claro que sem Ele nós não poderemos fazer nada. Então muitas vezes você está em uma conversa e isso acontece sem querer, sem a sua ação, e você começa a falar dos seus feitos e vangloriando a si mesmo, se achando o melhor. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas João Batista deixou um ensinamento muito claro para nós, que está em João capítulo 3, o versículo 30. Veja o que está escrito. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário, meu irmão, que Jesus cresça, que o amor de Deus, as bênçãos do Senhor cresçam na sua vida. É necessário que Deus seja o centro do seu louvor, que Deus seja a sua honra, que a Deus seja a sua glória e honra. Porque nós devemos obedecer e deixar o que é de Deus para Deus. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós devemos glorificar a Deus por tudo. Por um conhecimento, por um saber, por coisas materiais, por construções, por feitos que Deus permitiu que nós façamos. Deus permitiu e foi Ele que nos deu a capacidade de sempre nos proporcionar a fazer esse feito. Para você e eu crescermos espiritualmente, nós devemos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, meus irmãos, nós nada podemos fazer. Sem Jesus nós não temos salvação, não temos perdão, não temos misericórdia de Deus ao nosso lado. Devemos estar sempre em oração para evitar que até mesmo sem querer nós nos esbanjarmos e ostentarmos o que temos, nos achando as pessoas mais
bem conhecidas do mundo. O rei Davi tinha tudo para fazer isso. Ele tinha dinheiro, ele tinha riquezas, ele tinha Israel como seu país. Mas o propósito de Davi era adorar a Deus, e esse deve ser o nosso propósito. Davi não se preocupou quando ele trouxe a arca de Deus para Jerusalém. Ele não se preocupou em vestir a capa do rei, em vestir as vestes reais, o manto real, a coroa em sua cabeça. Ele não se esbanjou, mas ele veio com roupas comuns, com roupas de cidadão, para adorar e bendizer a Deus. Porque sabe por quê? Porque para Deus não está olhando sua aparência exterior, mas sim o seu coração. E Davi queria mostrar que ele era uma pessoa como as outras. Davi era como as outras, e nós somos como as outras pessoas. Por isso nós não devemos diminuir nem duvidar da capacidade de ninguém, porque nós somos iguais. Cristo sabe que nós somos iguais, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não é só eu, não é só você que somos a semelhança de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus, mas sim todas as pessoas da face da terra são a imagem e semelhança de Deus. Então nós devemos pensar muito e devemos refletir se nós estamos nos vangloriando, até mesmo sem querer. Muitas vezes nos achamos por algum saber, às vezes até sem querer, como eu já disse. Então devemos vigiar e orar até que Jesus venha, e devemos vigiar também para que, se quando nós percebemos que nós estamos glorificando muito a nós mesmos e esquecendo do Senhor, nós devemos acabar com a conversa ou com o assunto que nós estamos conversando com outra pessoa, para assim evitarmos que isso aconteça novamente. Devemos tomar cuidado com as nossas palavras, com o que nós falamos com outras pessoas. Devemos tomar cuidado de não nos vangloriarmos e deixarmos a glória do Senhor de lado, porque Deus, ele merece sempre o primeiro lugar, e ele deve ser o primeiro lugar em nossas vidas. Devemos ser sempre gratos a Deus e sempre louvar a Ele, porque por Ele, para Ele e dele são todas as coisas da face da terra. Nós somos instrumentos de Deus. Se Deus permitiu que você tenha um saber, um conhecimento, se Deus permitiu que você tenha uma determinada coisa material, dinheiro ou qualquer outras coisas que Deus permitiu que você pudesse fazer, glorifique a Ele. Nós devemos glorificar primeiramente a Ele. Claro que a nossa força de vontade, o nosso esforço também deve ser glorificado, mas nada se compara à glória de Deus. Devemos glorificar primeiramente a Ele, depois a nossa glória vem. Porque a glória de Deus, Ele disse que Ele é o Senhor e Ele não divide a sua glória com ninguém. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Devemos dar primeiramente as coisas de Deus. Devemos depositar o nosso dízimo, dar o nosso louvor e a nossa honra a Deus. Se Deus permitiu que você chegasse nesse ponto, amém, porque Deus, ele permitiu que com o seu conhecimento, inteligência e com a sua capacidade você chegasse aonde você chegou. Então não desista, porque Deus vai te capacitar a partir do momento em que você e eu, Ele vai nos capacitar a partir do momento em que nós nos considerarmos e reconhecermos que somos pequenos. Nós somos pequenos porque a graça de Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. O amor de Deus é infinitamente mais do que nós. Nós não devemos nos vangloriar, e sim glorificar a Deus pelos feitos da nossa vida. Sempre ser agradecidos a Deus, porque sem Deus nós não poderíamos fazer nada daquilo que planejamos, daquilo que fazemos. Então, meus irmãos, eu convido os irmãos a orar. Vamos pedir que o Espírito Santo do Senhor possa nos moldar. Vários testemunhos provam a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então vamos pedir para que Ele, quando nós estivermos conversando com alguém, que nós possamos glorificar ao Senhor em primeiro lugar. Dizer para a pessoa que, olha só, foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que permitiu que eu pudesse fazer essa determinada coisa. Então, feche seus olhos e vamos orar.
Ó Deus de infinito amor, de infinita graça e de infinita misericórdia, Senhor. Estamos na Tua presença, meu Pai, para glorificar o Teu nome e exaltar o Teu santo poder e a Sua santa santidade, meu Deus. Ó Senhor, muitas vezes, meu Pai, nós não glorificamos a Ti, Senhor, e às vezes nos achamos, meu Deus, demais. Às vezes começamos a nos vangloriar por algum feito, por alguma coisa, Senhor. Ó Senhor, perdoa esse nosso pecado. Perdoa por aquelas vezes, Senhor, que até sem querer, sem percebermos, nós glorificamos a nós mesmos e não glorificamos ao Senhor. Ó Deus, eu peço agora que em nome do Senhor Jesus, que o Seu Espírito Santo molde o nosso coração, que o Seu Espírito Santo entre no nosso coração e que Ele nos molde de acordo com a Tua vontade, que Ele faça com que nós possamos diminuir, que nós possamos querer ser menores à Tua honra e à Tua graça, porque o Senhor, a Tua graça e o Teu amor devem ser em primeiro lugar em nossas vidas. Eles devem ser sempre o primeiro lugar e deve ser sempre glorificado, sempre exaltado, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então eu peço perdão pelos nossos pecados e eu peço a ação do Espírito Santo na nossa vida e que Ele possa nos moldar de acordo com a sua honra, de acordo com a tua vontade e o teu querer. E é em nome de Jesus que eu peço isso e oro ao Senhor agradecendo por todos os feitos que Ele nos permitiu fazer. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu sou o pregador João Antônio. Essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.